Graça e paz, queridos irmãos, louvado seja o nome do Senhor, que nos concedeu mais um dia, irmãos, de bênção, de vitória, para podermos estar aqui e retomarmos a nossa leitura, do livro de 2 Crônicas, hoje lendo capítulo 14, 15 e 16, irmãos. Nós vamos ler aqui, dar continuidade à nossa leitura, segundo livro de Crônicas, o nono livro histórico, onde diz: Asa reina e vence a Zerá, o etíope. E Abias dormiu com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. E Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus, porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas e cortou os bosques. E mandou a Judá que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens do sol, e o reino esteve quieto diante dele. Edificou cidades fortes em Judá, porque a terra estava quieta, e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos esta cidade, cerquemo-las de muros, torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está quieta diante de nós. Pois buscamos ao Senhor, nosso Deus, buscamo-lo, e deu-nos repouso em redor. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha, pois, Asa um exército de 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudo e atiravam de arco. Todos esses eram varões valentes. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Meressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. E Asa e o povo que estava com eles perseguiram até Gerar, e caíram tantos dos etíopes que já não havia neles vigor algum, porque foram quebrantados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor estava sobre eles, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram as ovelhas em abundância e camelos, e voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. Asa abole a idolatria e renova o pacto do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertia ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava e o achava, e naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor, e ajuntou a todo o Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e de Manassés e de Simeão, porque de Israel vinham a ele
em grande número, vendo que o Senhor, seu Deus, era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa, e no mesmo dia ofereceram em sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram 600 bois e 6.000 ovelhas, e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse desde o menor até o maior, e desde o homem até a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo e com trombetas e com buzinas, e todo Judá se alegrou deste juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade buscaram e o acharam, e o Senhor lhes deu repouso em redor. E também a Maacá, mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera a Acera um horrível ídolo. E Asa destruiu o seu horrível ídolo e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. Os altos, porém, não se tiraram de Israel, contudo o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe as coisas que tinha consagrado seu pai e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata e ouro e utensílios, e não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Capítulo 16. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, vai, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Aijom e a Dan e a Bel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara, e edificou com isto a Geba e a Misba. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército, o rei da Síria, escapou das tuas mãos. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo, e eis que os autos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá em Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade, e contudo na sua enfermidade não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si na cidade de Davi, havendo-o deitado na cama que se enchera de cheiros e especiarias preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram-lhe queima muito grande. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que nós finalizamos então os 3 capítulos de hoje, irmãos, 14, 15, 16, né? Onde nós vimos aqui, né, Asa aí, né, começando muito bem o seu reinado, tirando os altos aí, as coisas que eram abomináveis diante do Senhor, confiando na mão de Deus, né, contra o seu inimigo que veio contra ele com milhares de soldados e carros, né, e Deus
né, confirmou a sua bênção, né, ajudando a Asa, mas depois ele confiou no braço do homem, né? Então ele acabou aí, né, deixando aí de confiar em Deus, quando Baasa, né, quis vir contra ele e acabou fazendo aliança, né, com Ben-Hadad. E Deus não se agradou disso, né? Então, irmãos, vamos continuar firmes, né, no nosso propósito de não somente servir ao Senhor, mas de confiar nele. Confia nele e tudo mais o Senhor o fará, né? Entrega a ele os teus caminhos, né? E o Senhor continuará te abençoando, te dando bênção e vitória em tudo aquilo que você fizer, amém? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus, em quem nós cremos, temos a bênção, a vitória, a confiança, né, para nos guardar, nos livrar de todo mal, de todas as malignidades, meu Deus, que o inimigo, nosso adversário, Satanás, seus demônios, tenta preparar contra as nossas vidas, meu Pai, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo, operando o seu mal, a sua malignidade, suas obras contrárias, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, te damos graças mais uma vez, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Fique com Deus e até amanhã, se o Senhor permitir. Amém?